O Senhor falou só que eles são bonitos. Você também é bonito, você é lindo. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Romanos 7,14. Você já se perguntou por que às vezes você olha para alguém, ou as pessoas olham para você e a gente olha só quanto aquela pessoa é usada por Deus? Ou às vezes você pensa com você mesmo e você diz assim: nossa, cara, eu amo as coisas de Deus, e por que as pessoas não se entregam de verdade? A Bíblia ela vai falar um pouquinho sobre isso. E nós temos uma passagem muito conhecida na Bíblia, um homem que era um dos mais sábios da época, que era Nicodemos. Nicodemos não conseguiu entender uma frase simples de Jesus, que era: é necessário nascer de volta. Aí bugou a mente dele e falou: mas como assim que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Então isso nos chama a atenção que uma pessoa tão sábia, um mestre da lei da época, não conseguia entender. Então imagine nós, né? Que às vezes qualquer judeu que de fato conhece o Antigo Testamento sabe mais do que nós, porque ele cresce numa cultura, ele cresce em tudo, por isso que eu estou dizendo, né? Mas ao mesmo tempo Jesus, ele tem um momento que ele fala: eu dou graças a Deus que o Senhor escondeu o conhecimento dos sábios e dos grandes, mas revelou por seus pequeninos. Só que veja que não é o quanto eu sei, mas é o quanto eu me deixo aprender de fato. É o quanto eu tenho o coração como de uma criança. Eu aprendi uma coisa com Deus, que antes de eu questionar, eu olho para dentro de mim. Sabe qual é o momento que eu acendo uma lanterninha dentro de mim, eu falo: atenção, perigo, perigo? Quando eu começo a agir muito com justiça própria para mim mesmo, sabe? Tem uma frase do apóstolo Luiz Hermínio que diz assim: quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. É a frase que Satanás colocou no coração do ser humano hoje. Deus sabe do meu coração. Essa frase é muito perigosa, porque essa frase às vezes ela nos justifica de algo que nós precisamos se movimentar e agradar a Deus. Mas nós vamos entender isso. Eu quero acender esse alerta, porque nós precisamos viver uma vida. Eu sempre digo, não é porque eu sou pastor, porque eu cresci na igreja, não. Eu tenho tentado viver uma vida arrependida aos pés de Jesus dia após dia. É aquela tal frase, né? Que a salvação, o nosso movimento com Deus é individual. Você pode, isso é bíblico, isso é de Deus, isso é maravilhoso, você pedir oração para grandes homens e mulheres de Deus. Mas uma coisa eu vou dizer para você: a oração mais forte não vai te salvar. A oração mais forte não vai colocar a tua vida segundo o propósito de Deus, porque isso seria ir contra Deus, e Deus não tira o livre-arbítrio da pessoa. Está entendendo? Por isso que nós temos diferença entre um homem que não pecou tanto, mas tinha um coração orgulhoso como Saul, mas um homem que pecava muito como Davi, mas tinha um coração quebrantado. Vamos ler? Portanto, é do nosso pleno conhecimento de que a lei espiritual, eu entretanto sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado, pois não compreendo o meu próprio modo de agir, porque o que quero, isso não pratico, entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Olha só,
Um homem como o apóstolo Paulo. Eu não sei você, mas até hoje eu não vi, pode ter existido, mas até hoje eu não vi um homem tão apaixonado por Deus como o apóstolo Paulo. Não vi. Um homem que deixou de casar pelo evangelho. Ele podia, não é que ele não, né, não era um pecado, não, ele podia. Ele deixou de usufruir do poder que ele tinha, porque ele era um discípulo de Gamaliel. Gamaliel era um dos maiores escribas e sacerdotes da época. Ele tinha tudo para usufruir do poder, tanto que antes de entender tudo que nós vamos entender essa noite, ele era um matador de discípulos de Jesus. Ele usava a própria palavra de Deus para matar as pessoas. Mas a partir do momento que ele teve, é muito, né, profético esse momento que o apóstolo Paulo tem um encontro com Jesus. Todo mundo que está com ele ouve a voz, mas só ele vê Jesus. E os olhos dele ficam cegos e cria uma escama que cai do olho dele naquele momento. E é muito profético, porque antes de nós ouvir a voz de Deus, nós temos escamas nos nossos olhos, nós temos como se fosse tampão nos nossos ouvidos. Isso é muito, muito poderoso. Mas a partir do momento que nós colocamos o nosso coração perante Deus, algo acontece. Algo acontece e Deus começa a agir. Olha, mais um casal bonito, viu? E essa frase do apóstolo Paulo pode ser usada às vezes como a frase que nós dizemos: mas Deus sabe do meu coração, que é: o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu quero eu faço. Imagine o apóstolo Paulo, que podia casar e não casou, que podia usufruir do poder que ele tinha aqui na terra. Ele era cidadão romano, vamos dizer que como se fosse hoje para nós, para você entender, ele era uma pessoa que tinha cidadania americana, brasileira, europeia. Ele era um cara que tinha poder a seu favor. Imagina uma pessoa que foi picado por uma cobra, uma pessoa que foi apedrejado por Jesus, uma pessoa que Deus dizia para ele em visões, e dizia assim: se você ir para tal cidade, você vai morrer. E ele ia sem medo. E ele mesmo assim, ele dizia: o bem que eu quero faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Sabe que a lei, uma placa, um cinto de segurança, para você entender melhor, quando a gente coloca o cinto de segurança, de fato nós estamos, Deus me deu esse exemplo para você entender melhor sobre a lei. Quando nós colocamos o cinto de segurança, estamos a 100 por hora e um caminhão vem do outro lado da pista e fecha a nossa passagem, a gente vai, se perde no meio do mato e o cara destrói tudo e você fica firme ali porque estava de cinto de segurança. Isso é a graça. Mas tirando a graça daquele momento, seria só a lei. Você saber que tem que usar o cinto de segurança, ela aponta para o problema, mas a lei não te traz a solução. Deu para entender? A lei, os 10 mandamentos, quando Deus instituiu, ela podia apontar para você: ó, se você matar, vai desagradar a Deus. Se você
idolatrar, vai desagradar a Deus. Se você cobiçar, tudo isso apontado. Por isso que perante Deus, nós dizer assim: Deus, eu sou uma pessoa, gente boa, sou um cidadão, gente bom, não presta. As nossas boas ações, a Bíblia fala que é lixo para Deus, segundo a graça. Nada que eu e você fizer vai substituir o que Jesus fez na cruz. A pessoa, a Madre Teresa de Calcutá, essa, mesmo fazendo tudo o que ela faz, porque Jesus, com a sua perfeição, ele veio solucionar algo que a lei não solucionava. Por isso que hoje o judeu, ele é detentor da promessa e da Torá. Ele é detentor do conhecimento, assim como Nicodemos era, e como eu falei antes, qualquer judeu hoje vai saber melhor do que nós, ou a maioria que segue de fato, vai saber mais de Bíblia do que nós, pelo menos no Antigo Testamento. Só que saber Bíblia, saber as coisas não traz salvação. Saber que eu tenho que usar o cinto de segurança não me traz proteção. Só vai apontar o problema para mim. Essa é uma diferença grande entre a lei e a graça. A Bíblia fala que desde o policial, a lei, mas Mateus tem coisa corrupta. Esqueça esse momento, nós estamos só falando sobre lei. Tem as pessoas erradas, tem. A Bíblia fala que os policiais, a lei, as autoridades, os juízes são usadas por Deus para punir aqueles que não entendem de fato o que é o amor de Deus. A Bíblia fala em Hebreus que Deus disciplina aqueles a quem ama. Ele açoita. Literalmente ele está dizendo: eu dou varada, eu bato. Porque qual pai, qual mãe em sã consciência vai deixar que o seu filho faça tudo o que quer? Você não concorda comigo? É mais saudável uma vida com os nãos de Deus do que uma vida com os. Só que isso também, o açoite de Deus, a disciplina de Deus não nos traz salvação. Por isso que mais uma vez a Bíblia fala: a salvação e até os frutos do Espírito estão disponíveis para aqueles que de fato querem. Eu posso vir aqui toda com uma imagem de santo, vou formar uma imagem de santo, né, para vocês. Aqui com o meu terno, eu posso colocar nas redes sociais, posso, né, mostrar aqui na igreja que sou o melhor pai, o melhor marido, não, mesmo não sendo isso em casa. Eu posso mostrar tudo isso perante a sociedade, ou seja, sendo um bom cidadão. Mas se eu não de fato provar isso para Deus com o meu coração, é tudo palha. A Bíblia fala que o trigo e o joio, eles estarão juntos na igreja. E eu, ser humano, não posso chegar e dizer assim para uma pessoa: você é joio e eu sou trigo. Não. Quem vai fazer a separação dos bodes e das ovelhas é o próprio Cristo. Está entendendo? Só que eu posso enganar todos. Só que eu não posso enganar Deus. Mais importante. Mateus, aonde você quer chegar? Eu quero chegar ao momento porque que muitos conseguem usufruir daquilo que o reino de Deus e da salvação de Cristo tem, e outros não conseguem. Por que que eu não sei vocês,
Mas quando eu estou em um ambiente que há uma pessoa lá na frente dizendo: venha para frente, que Deus vai derramar algo sobrenatural sobre a tua vida, eu sou um dos primeiros. Lá, nós fomos agora por último num congresso, né? E quando teve um momento lá, os jovens foram para frente, todo mundo começou a dançar, e eu lá também, né? A gente pensa: ó lá o cara, ó, casado e tá lá, não tem vergonha na cara, né? Não, mas porque eu queria algo. Sabe que eu entendo o que é as coisas de Deus? É como se fosse um copo de água geladinho no deserto. Se você visse um copo de água geladinho do deserto, só tem aquele copo e umas 100 pessoas, o que você faria? Por que você acha que Jesus falou que o reino dos céus é conquistado com força e violência? Eu não sei você, mas se o Gabriel estivesse na minha frente, eu ia derrubar ele. Sai na frente que é meu. Aí, ó, até a IA está aprendendo. Tu entendeu por que a Bíblia fala que o reino dos céus é conquistado com força e violência? Eu tive uma frustração tão grande quando eu fui aceitar Jesus. Eu acho que Deus já preparou o meu coração para que eu perdesse toda a vergonha, porque eu tinha a idade do Enzo, meu filho. E daí um dia o pastor disse: quem quer aceitar Jesus? Só que era dia das crianças no dia. E daí eu fui correndo lá no final do culto e eu falei: eu quero. Aí o pastor falou: não, as balas depois. Eu voltei tão triste, porque eu queria aceitar Jesus. Outra vez, foi a primeira vez que eu vi uma manifestação do poder de Deus de fato. O apóstolo Dinardi estava na sede ali da quadrangular, e eu vi as pessoas caindo, eu vi as pessoas tendo um tremelique, eu via as pessoas chorando no chão, e eu ia numa fila e nada, eu ia em outra fila e nada. Eu acho que o apóstolo Dinardi deve ter olhado para minha cara: mas de novo esse piá aqui? Só que eu sou assim, desde pequeno, sou fominha pelas coisas. Eu estava assistindo ontem, o pai estava lá em casa, nós estávamos assistindo um mercado, ele colocou uma promoção, tudo por 50%, qualquer valor por 50% do valor original. Era uma fila enorme na frente do mercado, as pessoas estavam gritando, quebrando tudo lá dentro, porque elas queriam o quê? Desconto. Assim são as coisas de Deus. Se você vai e peca e diz assim: Deus me perdoe, o Senhor sabe do meu coração, e não faz nada para isso mudar, você não recebe. Agora, se você faz como Davi no Salmo 51, que matou um homem, adulterou e disse: Deus, retire tudo de mim, mas não retire o teu espírito. Traduzindo, quando ele estava dizendo assim: pode tirar a minha família, pode tirar o meu trabalho, pode tirar tudo que eu tenho, mas não retire o bem mais precioso que eu tenho, que é a tua presença. Por isso que muitos irão se escandalizar quando Jesus voltar. Muitos vão dizer: mas Jesus, eu era evangélico, Jesus, eu era cristão, Jesus, eu era espírita, eu era católico, ou não importa a religião. Muitos vão chegar e vão dizer: mas Jesus, eu fiz isso em teu nome, eu fiz boas ações. E Jesus vai dizer: aparte de mim que eu não te conheço. Por quê? Porque o coração dessa pessoa não estava com Jesus. O coração dessa pessoa sempre tinha desculpas, tinha coisas que não tinha prioridade com Jesus.
Veja que se o apóstolo Paulo, que era uma pessoa apaixonada por Jesus, falava isso, quem dirá eu? Você não pensa assim? Ele fugia do pecado e ele dizia: o bem que eu quero eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero eu faço. Então nós estamos perdidos, Mateus. Acabou. Mas aí que está. Assim como Davi estava orando, o apóstolo Paulo estava orando também, dizendo: eu não consigo, mas eu estou sendo sincero o suficiente para dizer: me ajuda. Olha só, eu trouxe alguns motivos, e eu vou ser bem sincero, que só você ouvir os motivos que te afastam de Deus, que te afastam do propósito original de Deus para a tua vida, só você ouvir não vai adiantar nada, mas vai acender um alerta, porque a Bíblia fala que através da palavra nós geramos fé e direção para o nosso coração. Está entendendo? Um dos primeiros motivos que as pessoas pedem: Deus, me dá aquilo, Deus, muda a minha história, Deus, venha ao encontro e muda isso, muda aquilo, faça isso, faça aquilo. E muitas das vezes pessoas até que oram horas e horas por isso, jejuam por aquilo, ou muitas das vezes, como eu, quando fui várias vezes numa fila, recebia oração e não sentia nada, nem pelo menos o trimelique do Chaves. Olha só, um dos primeiros motivos que você pede algo para Deus, assim como a palavra de Deus diz: vocês pedem e não recebem, porque vocês não estão dispostos de fato a mudar a geografia para receber aquilo que Deus tem para dar. Você quer ver uma coisa? Eu oro para Deus para ouvir testemunhos assim, irmão, porque hoje a gente ouve muito pouco. Quando a minha esposa orava para que eu pudesse voltar, e ela estava já que nem Abacuque, né? Faz de volta, Senhor Jesus, aquilo que o meu marido me contava, as coisas que ele viveu com os antepassados. Chegou um dia que eu sempre falava para ela: amor, se é para voltar de fato, eu não quero ser mais um. Eu de fato quero fazer algo para que eu faça diferença no reino. Só que só querer não adianta nada. Tiago fala que vocês têm fé, que maravilha, até os demônios e seus anjos têm fé. Isso é forte. Até eles creem em Deus. Por isso que dele ele coloca: a fé sem obras é morta. Ser um chamado crente que crê não muda nada, a não ser na sociedade. E eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz, eu e a minha esposa não estávamos casados, eu já peguei e falei para ela: Deus está falando comigo assim, assim, assado, nós não podemos mais deitar juntos. Daí eu comecei o que a palavra de Deus fala em Tiago,
também confesse seus pecados uns aos outros para que sejam curados. Entenda uma coisa: você pode pedir perdão para Deus, Ele pode te perdoar e te salvar, mas para você se livrar daquilo que te aprisiona, você precisa confessar para uma pessoa, principalmente para aquela pessoa que você feriu. Ou seja, o pecado era entre eu e ela. Então, se eu queria casar com ela, eu tive que confessar o meu passado para ela, para que dali para frente tudo se faz. Tá entendendo? Aí começou, Deus falou, o pai estava fazendo uma campanha por mim lá no monte. E o pai falou: vamos comigo no monte. Eu falei: não estou preparado para ir para frente de batalha, senão o inimigo vem, ó. Por isso que muitas das vezes nós temos batalhas na nossa vida, a gente quer ir com um monte de brecha aberta na nossa vida, Satanás vem e só faz o quê? Tá entendendo? Aí eu fui para um jejum em casa, sabia que jejum funcionava. Aí Deus começou a falar: e esse negócio que não é teu aí dentro de casa, quem está fazendo aí? Não, mas Jesus vale dinheiro, porque não sei o que. Eu peguei um monte de coisa e levei lá para o meu antigo trabalho. Falei: ó, não é meu. Mas Mateus, e se te prendesse? Deus perdoou, mas a consequência eu teria que passar. E pronto. Ah, mas Mateus, isso é ser muito radical. O quão radical nós era no nosso pecado, nós precisamos ser radical com as coisas de Deus, com a nossa santidade. Eu comecei a pegar isso, comecei a pegar aquilo, e fazer isso, e fazer aquilo, e tá. Só que hoje nós vemos pessoas que dizem amar as coisas de Deus, mas não estão dispostos a mudar a sua geografia ao redor para agradar a Deus. Entendendo? Eu tive que sair de amizades que não agregavam mais. Eu tive que chegar a um tempo que Deus falou: saia do teu trabalho porque eu estou mandando. Mas Deus, não é pecado. Não, saia. E agora, Deus? E agora eu não sei. Hoje eu entendo que Deus estava dizendo: eu quero ver se você confia em mim de fato. Eu quero ver se você está disposto a me obedecer. Veja bem comigo que para você construir uma empresa de sucesso, você não concorda comigo que é muito sofrido hoje aqui no Brasil? Para você fazer daqui a pouco uma faculdade ou é sofrido? É. Você tem que gastar tempo. Você quer entrar em forma lá na academia? É sofrido ou não é? E por que a gente acha que as coisas de Deus é fácil de qualquer jeito? Tá entendendo? Por que a gente acha que as coisas do mundo que são insignificantes, que não valem, a gente tem que pagar o preço, e para Deus não? Deus, me abençoa, faça o que eu quero, porque eu sou um filho mimado, e acabou. Tá entendendo? Deus, Ele ama tanto o seu filho que Ele nos poupa de nós mesmos. Tá entendendo? Se você não está disposto a mudar a sua geografia, eu sempre falo, você vai ouvir um pastor falando isso: fique no mundo, aproveite o mundo, porque o mundo tem coisas boas. A gente não pode dizer que o pecado não é gostoso, porque se o pecado não fosse gostoso, ninguém pecava. Ou você já viu alguém colocando algo na boca, um alimento que seja ruim? Porque é chato,
você não pode pecar gostoso, porque daí está lá Satanás dizendo, e o Espírito Santo ao mesmo tempo, você é mesmo. Mas também você não pode estar aqui, porque você vê as pessoas usufruindo. Quando eu digo aqui, não é espaço igreja, esquece isso, o tempo. Você está no meio de pessoas que querem Deus, você vendo as pessoas, uma pessoa sendo abençoada, uma pessoa recebendo algo de Deus, tendo testemunhos maravilhosos, e você, entendeu? Porque é como eu disse, nós podemos enganar as pessoas ao nosso redor e a nós mesmos, mas nós não enganamos a Deus. Eu posso trazer, tá louco porque a minha esposa, não sei o que, a minha esposa não é maior do que o meu Deus. Você está me entendendo? A segunda coisa, lembra que eu falei? Mas Deus sabe do meu coração. Salmo 66, 18, coloca lá para nós. Contemplam, a segunda coisa, além de não querer mudar a geografia, é contemplar a iniquidade no nosso coração e se acostumar com ela. Não, Deus sabe do meu coração. Será que é isso que a Bíblia fala? Olha só, se eu no coração tivesse visado a maldade, o Senhor não me teria escutado. Contudo, Deus me ouviu e prestou atenção à voz da minha súplica. Volta um pouquinho. Se eu no meu coração tivesse visado a maldade, o Senhor não me teria escutado. A justiça própria, olhar para dentro de mim e dizer assim, Deus sabe, Deus sabe, e por isso que Ele não ouve as nossas orações. A terceira coisa é ser complacente consigo mesmo. É o que? Orgulhoso consigo mesmo. Você pode notar, e você tem que ter muito cuidado, quando, como eu falei no começo do culto, quando eu começo só a olhar para os outros, quando eu começo a ser muito justo comigo, mas apontador para os outros. A gente começa a trazer os problemas, mas não olha para dentro. E quando a gente começa a olhar para dentro, é como eu falei no início do meu testemunho, a gente começa a ver um monte de coisa que tem que ser ajeitada. Essa semana passada, o meu coração estava aflito. Sabe aqueles momentos que eu estava... Você ora e... Cara, o que está acontecendo, Deus? Meu Deus, Pai. Aí eu falei, Senhor, fala comigo. Aí de repente eu abro uma profeta que eu acompanho, uma menina abençoada, e ela falou, eu estava 3 meses sem postar nada, mas Deus me trouxe uma carta, que é lá que eu mandei para ti lá. E daí, veja como, Mateus, as festas bíblicas não tem nada a ver. A guerra de Israel começou exatamente no início das festas dos tabernáculos, aliás, no último dia das festas dos tabernáculos, no 8º dia, e ela teve final exatamente no 8º dia das festas dos tabernáculos. Ou seja, tem um portal do espiritual do ano novo bíblico e depois. Aí ela falou bem assim,
Eu tenho uma carta de Deus para você, para os remanescentes do Senhor. Porque a Bíblia também fala: não se cansem de fazer o bem. E daí naquela carta ela falou: você estava passando por um processo de Deus e tal, porque mesmo, olha a justiça própria, mesmo que você seja uma pessoa que está ali já há um tempo na presença de Deus, Deus tem que moldar o teu caráter também. Deus, ele vai lapidar o diamante até quando ele pode. Eu tenho muita dificuldade, irmãos. Um exemplo, o Luciano. Se você ouve as músicas dele, amém, glória a Deus, mas eu não sou edificado por pessoas assim. Vou te dar a parte bíblica por quê? Porque o caráter dele nem foi lapidado ainda e ele está ministrando multidões. Da onde que vem a inspiração se o caráter não está lapidado? Imagine, eu estou falando do Zezé de Camargo, mas do Luciano que se converteu agora. Se ele tinha 50 anos de mundo, da onde está vindo as mas Deus usa quem ele quer, que ele usou até uma mula. Sim, Deus usou uma mula para falar com um homem no deserto, só isso. A Bíblia não tem isso como referência. Mas agora, imagine uma pessoa assim ministrando uma nação. Ela não passou por frustrações, ela não recebeu o não de Deus suficiente para poder entender quem Deus é. Por isso que daí, às vezes, um famoso vai lá, se converte, todo mundo coloca a expectativa nele, ele peca, ele era, e todo mundo cai com ele. Cuidado a mesa que você segue. Nem toda mesa que se diz espiritual é espiritual. Deus bate mesmo, meu querido. Deus faz. Só que você se deixa aprender. Você se deixa crescer com aquilo que Deus está fazendo. Uma das quartas coisas é falta de caridade. A pessoa só olha para si. A pessoa não consegue olhar ao redor. E a pessoa não sabe ser fiel no pouco. Deus vai lá e dá um pouco e coloca, como Jesus disse. Quando Jesus, o Senhor teve fome, nós não te demos de comer. Daí Jesus fala, né, que ele viria disfarçado através dos pequeninos. Não, está faltando até para mim, eu não vou. Se você não for fiel no pouco, Deus não vai te dar. Certo? E quando que eu tenho que dar? Na maioria das vezes. A quinta coisa, como eu falei, severidade nos julgamentos, olhar os outros, autodependência. A igreja é maravilhosa, porque às vezes eu vou estar orando lá 50 anos para Deus me dar uma resposta, e Deus vai dar a resposta através da vida da Maria. Não, mas a Maria orou só 1 minuto. Deus quebra com a nossa autodependência. Daí a Maria é resposta na minha vida, para Deus não achar, não, é tudo comigo, eu sou o pastor das galáxias. Está entendendo? Daí às vezes você está pedindo uma resposta de Deus, Deus vai usar até teus filhos, para tirar o teu orgulho, a tua autodependência. A sétima coisa é a rejeição da convicção do pecado. Mas todo mundo faz, nada a ver.
E outras coisas, eu vou dizer para você, vai ter coisa que Deus vai cobrar mais de você do que os outros, que nem são pecado, para que o teu coração seja lapidado e você cresça. Lembra que eu falei? Na academia tem que sofrer, para ter uma empresa, para fazer isso. Hoje até na família a gente sofre, não é verdade? Porque é o que? É duas criações diferentes. É duas famílias, imagina, duas famílias, duas culturas diferentes que vêm e dão pau. Deus quebra a nossa autodependência nisso também. Olha só. A oitava coisa, a recusa de confessar as partes envolvidas. Você pode viver sem confessar um pecado. Você pode viver. Mas Satanás vai te acusar todos os dias perante o céu, e você não vai ter direito às coisas do céu, porque você deixa uma brecha para Satanás. Pecou, vá confessar o mais rápido possível. Para ontem. Ah, mas Mateus não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quem é bom no argumento é ruim no arrependimento. A falta 9, falta de restituição às partes prejudicadas. Lembra que eu falei? Peguei uma coisa que não era minha, fui lá e devolvi lá na empresa que eu trabalhava. Ah, Mateus, mas esse é o preso. Consequência. Pior é Satanás ficar te acusando dia e noite. É melhor passar isso é evangelho, é melhor passar um ano na cadeia do que a vida eterna, né, carinhos? Mateus, você está sendo radical agora. Jesus foi radical, então. Se tua mão te faz pecar, arranque. Se teu olho te faz pecar, se você não, mas minha esposa está aqui e eu sempre falo isso. Eu tive um antigo relacionamento que eu feri a pessoa e eu fui lá e pedi perdão. Falei, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Ah, mas Mateus, nada a ver, porque agora é novo. Sim. Mas e o que eu feri lá atrás no coração da pessoa? Que daí aquela pessoa vai ver, agora é crente, destruiu a minha vida. Não estou dizendo que foi tão radical assim. Destruiu a minha vida e agora quer ser crente. Por quê? Porque a pessoa não vai lá atrás e não resolve as coisas. E vida que segue. Está entendendo? Porque se eu não quebro esse ciclo, é muito possível que esse ciclo aconteça de volta. É muito possível. Ah, mas Mateus, Deus sabe do meu coração. Assinado Satanás. Preconceitos insinceros. Ah, mas o pastor vai orar por mim, eu vou cair, as pessoas vão achar que eu estou com demônio. Ah, não, mas olha só, porque não, porque eu aprendi a minha vida inteira assim, porque não sei. Preconceitos determinados que fecham o nosso coração e Deus tem algo mais para nós. Não, mas eu já sei, eu sou que nem Nicodemos, eu sei tudo. Que voltar para a barriga da minha mãe, nascer de volta? Quantos preconceitos que nos impedem de acessar o coração de Deus. Mas eu já vi uns 50 pastores fazer isso e não muda nada. Ressentimentos.
Às vezes você não consegue se libertar de tal pecado porque ainda há ressentimento no teu coração. Eu acho que Deus está falando só comigo essa noite. 12. Espírito de vingança. Porque eu sou crente, mas o meu facão não. E você está ouvindo tudo isso e você está dizendo, não, não é comigo. Apego a compromissos carnais e orgulho em não dar o braço a torcer. Todo mundo está errado, menos eu. Olha, eu não sei como alguns de nós já não viraram um santo imaculado, né? Com o altar. Defesa indevida a interesses como que é? Tem que falar para ouvir na live. Denominacionais. Isso aí que ela disse. O que é isso, Mateus? Não, porque eu aprendi que se cair para a direita é de Deus, se cair para a esquerda é do diabo. Você acha que Deus às vezes não vem quebrar com tudo que eu aprendi às vezes? Agora, não, porque aqui na Igreja Apostólica MIPD nós fazemos assim. Deus está nem aí para a Igreja Apostólica MIPD. Deus faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer e como Ele quer e acabou. Ah, mas eu aprendi assim. Ah, esquece, meu querido. Se você fechar o teu coração, não, mas ó, lá os irmãos, tem uns irmãos nos vídeos na internet que começam a receber Deus, ó, e ó. Deixa eles, meu querido. Não, mas não é Deus, não pode ser Deus. Por quê? Porque você é um baita preconceituoso. Tá entendendo? Não, mas é porque lá na igreja a gente não faz isso, lá na minha igreja. Esquece. Tem vezes que Deus vem e eu olho assim, mas Deus não está na tua escritura isso aí. Daí Deus fala para mim, mas eu pedi para você, você que criou os céus e a terra. Se nós não quebrar esses paradigmas do nosso coração, nós vamos morrer com os nossos orgulhos. Defesa indefinida, defesa indefinida dos próprios interesses congregacionais. Isso aqui, ó, eu tirei do livro de Charles Finney. Ele fez o livro Cheios do Espírito Santo, dizendo por que muitas pessoas não conseguem usufruir do poder de Deus. E ele mandou esse livro para uma das maiores associações de pastores da América da época dele. Porque Deus tinha movimentos que pessoas cresciam as pernas, que era a perna pitoco, nascia dentro de ouro, crescia o dedo da mão, isso aí. E daí os pastores começaram a atacar ele na internet. Na internet não, naquela época nem tinha.
atacar ele nos púlpitos. Daí ele fez esse livro aqui dizendo: por que vocês não recebem? Depois eu posso te emprestar. Eu não dou mais livro agora. Não dou. Não dou. Eu empresto agora. Esse livro é poderoso. Esse livro eu quero ler pelo menos umas 3, 4 vezes por ano. Espera aí. Cheio do Espírito Santo, sabe? Uma vida cheia do Espírito Santo, Charles Finney. Eu falei que eu era fominha. Resistência ao ensino do Espírito. O que é isso? Lembra que eu falei para você? Benehini, ele conta no livro dele, Bom Dia Espírito Santo, bem assim, que tinha às vezes que o Espírito Santo tocava ele do nada, no meio do dia, e falava para ele: vai orar. E teve uma situação que a irmã dele, fazia anos que ele não via, veio visitar ele. E o Espírito Santo pediu para ele orar, que hora? Por que Benehini carrega até hoje uma unção que o cara estende as mãos, cai uma multidão? Porque o nível da tua renúncia é o nível da tua unção. Ai, Mateus, mas que cruel. Ele deixou a irmã dele lá. Só que aí que tá. Se nós olhar com o coração, quantos momentos ele vai poder ter com a irmã dele depois? E se ele não aprender a renunciar àqueles momentos, quantas pessoas vão deixar de receber algo novo de Deus, porque ele decidiu se prender naquele momento? Não, mas Deus não é assim. Claro que nós temos que ter momentos com a nossa família. Sim, ninguém está dizendo que isso não. Mas se você não aprender a renunciar, você não vai poder ser usado. Você sempre vai ter que viver aqui, ó. Eu estou usando um exemplo, mas às vezes Deus manda você gritar lá do meio do nada, lá no teu trabalho, lá na tua escola, qualquer lugar, você dizer: fale de Jesus, e você não vai. Daí você vai lá nas orações: Senhor Jesus, Mateus, eu quero ser o maior pregador do Brasil. Mas daí lá na lotação, do lado de uma pessoa que está prestes a suicidar, você não tem coragem de abrir a boca. Não vai ter. Está entendendo? Interceder o Espírito por dissensão. Acontece uma situação, uma briga, aí o Espírito Santo diz para você: perdoe. Não, Espírito Santo, mas é porque eu estou certo. E daí o Espírito Santo diz para você: eu não quero saber quem está certo, quem está errado. Eu quero que você me agrade, porque a minha presença é o bem mais precioso que você tem. Não, Espírito Santo. Está entendendo? Às vezes nós colocamos situações que são mais importantes. Meu Deus, que esse copo aqui. Umas situações que as coisas são mais importantes do que a presença de Deus. Ah, mas eu estou certo. Não. Deixa eu pedir para você que é pai e mãe de 2 filhos, quando eles brigam, você quer saber se um está certo ou está errado, ou você quer saber que os dois ficam bem? E por que você acha que Deus é diferente? Ou a pessoa que você brigou não é filho de Deus também? Extinguir o Espírito Santo ao justificar o mal. Ah, não, mas pai,
Davi matou um monte lá na tua palavra, então também posso. Usa a palavra fora de contexto para matar pessoas. E quando eu digo matar, não só matar mesmo como Davi matou, mas falar mal de pessoas, matando ela no coração de outras pessoas, justificando. Não, mas eu não estou falando mal, eu estou avisando. Não é à toa que o Espírito Santo é uma pombinha delicada. Você já viu você chegar todo ouriçado, todo louco, perto de uma pombinha e ver se ela fica perto de você? Não fica. Como que você tem que chegar perto de uma pombinha? Calmo, espírito de mansidão, sem fazer barulho. Falta de vigilância espiritual. Deus diz: faça isso, não vá em tal lugares. Deus usa pessoas para te alertar: faça isso, não faça aquilo. Você vai lá e faz. Dá lugar ao mau gênio. Aqui todo mundo, nós estamos tudo uma bênção, né? Ninguém é assim. Desonestidade nos negócios. Eu não sei você, meu filho, mas eu tenho um zelo no meu coração, que às vezes até uma sujeirinha. Esses dias eu estava pensando nisso. Uma sujeirinha que eu deixo no chão lá na calçada. Esses dias eu estava sozinho, eu recolhi e eu pensei: Deus ama tanto a terra, eu com o Espírito Santo e as minhas loucuras, que Deus, Ele vai restaurar a terra. Você sabia que nós não vamos para o céu? Vamos. Nós vamos ficar só pouca coisa. Que um dia é como 1000 anos para Deus, né? Então nem vai ver passar. Mas Deus vai restaurar a terra. Deus ama tanto a criação dele, a terra, a natureza, os animais. Eu não sei se mesmo os que estão com você, mas vai ter animalzinho no novo céu e a nova terra. E Deus vai juntar o trono dele aqui na terra, e aqui será Nova Jerusalém. Tu vê que Deus ama tanto, e eu falando: mas se Deus vai fazer tudo de novo, então olha o amor de Deus pela sua criação. E às vezes Deus te pede: ó, faz isso, faz aquilo, cuida isso, cuida aquilo. Daí se você despreza, você negligencia. Impaciência em esperar no Senhor. Ninguém é ansioso aqui, né? Nós não estamos. Não, Deus me deu uma promessa hoje de manhã e não aconteceu agora ainda. Micro-ondas, 3 minutos. Se não acontecer, eu não sirvo mais a Deus. Tamires Garcia, eu coloquei aqui para nós um dia, né? Tamires Garcia, Deus falou com ela, Jesus falou com ela bem assim: Tamires, tem pessoas que eu tenho que chegar rápido, porque se eu não chegar rápido, elas vão me abandonar. Mas os meus amigos eu faço esperar. Você está entendendo? Egoísmo em diversas formas. Graças a Deus que não é com nós, né? Eu sempre digo que o maior presente que Deus pode dar para o ser humano é outro ser humano.
Martinho Lutero, ele fala que ele aprendeu mais no casamento do que em tantos anos como padre. Veja que Deus dá os filhos para a gente deixar de ser o quê? Deus dá outro cônjuge para a gente deixar de ser o quê? Deus dá a comunidade com as melhores pessoas. Não sei, aqui é a igreja mais perfeita, né? Não. O teu marido é o mais perfeito, né? A tua esposa é a mais perfeita. Ela está te moldando, ele está te moldando, as pessoas ao teu redor estão te moldando para tirar o teu egoísmo. A próxima briga, a próxima coisa que acontecer, próxima vez que te tirarem a paciência, você pense assim: o que eu posso fazer para que isso não aconteça mais? Aonde eu posso se colocar para que isso não? Eu estava vendo, coloca na internet lá, um doutor que fala muito sobre casamento, ele é cristão também, um casado contra 30 divorciados. E todo mundo colocando a culpa no outro. Aí ele coloca e ele faz uma pergunta. Lá no começo da situação, lá quando começou o problema, o que você poderia ter feito diferente para aquilo não acontecer? Claro, existem exceções, mas vocês estão entendendo? Negligenciar a vida espiritual de oração e de estudo da palavra. Pensa numa pessoa que fica seca. E tem que ter uma medida, porque também eu conheço muitos teólogos que, meu Deus, sabem de Bíblia, mas quando há uma manifestação do Espírito Santo, porque lá na Bíblia, segundo eu mesmo, no meu egoísmo mesmo, não está escrito isso. Não é que às vezes não está escrito, é que Deus esconde as coisas dessas pessoas, porque o orgulho se manifesta de várias maneiras. Então, se eu posso dizer uma coisa para você, a coisa mais importante na sua vida é o relacionamento com Deus, porque se você não tiver relacionamento com Deus, você não vai ser um pai segundo a palavra de Deus, um marido segundo a palavra de Deus, um filho segundo a palavra de Deus, uma mãe e uma esposa segundo a palavra de Deus. Já estou terminando. 26 agora. Envolvimento excessivo com o mundo e falta de tempo para Deus. Mas eu não entendo o porquê que aquela pessoa, como Elias, ora e o negócio acontece, e eu oro e não acontece. Aquilo que você mais gasta tempo, esse é o seu. E o maior de todos, incredulidade. O que é o oposto de fé? Dúvida, incredulidade. Se o teu coração não for como de uma criança, meu querido, você não vai experimentar o amor de Deus. Você já viu uma criança brigando? Uma criança, você briga com ela ou ela briga com outra criança, dá 10 minutinhos e ela esqueceu. Ela se acerta e acabou.
Ela não fica toda hora dizendo: Gabriel, você não lembra do não sei o que, Gabriel? Perdoou, passou. Entendeu? Ou você já viu uma criança que briga? Você já viu por que é mais fácil hoje as crianças? Coloca uma criança de 5 anos a aprender inglês e coloca um adulto de 50 anos. Quem que aprende mais rápido? Por quê? Porque a criança é menos teimosa, a criança está com o coração mais aberto, e o coração da criança não é cheio de incredulidade e de dúvidas. É ou não é? E você acha que as coisas espirituais não são assim também? Se nós não aprender de fato se entregar para Deus e falar: Deus, eu estou preso nessa situação, estou preso nesse pecado, nesse vício, nessa maldição, naquilo. Pai, eu não consigo, o mal que eu não quero eu faço, mas me ajuda a sair daqui. Deus sabe até quando você é sincero na sua oração, quando você diz assim: Deus, me tira dessa situação porque eu quero sair. Olha só, quem em Deus não crê, mentiroso faz. Que insulto, que blasfema é acusar a Deus de mentir. A incredulidade é a raiz de todos os pecados. Ela fecha o coração, a voz do Espírito impede o arrependimento genuíno. Você dizer, você não crê que Deus pode curar, você não crê que Deus pode libertar, você não crê que Deus pode perdoar até o mais sujo, pecador, estrupador, assassino que for, você está chamando Deus de mentiroso. Quem não crê em Deus, mentiroso o faz. E o pai da mentira, nós sabemos quem é. E o nosso Deus não é. Só que se o teu coração não for de acordo com os padrões dele, não adianta. Não adianta. Eu quero que você feche os seus olhos. Romanos 1,17 fala: o justo viverá pela fé. Romanos 8,26 fala que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem vezes que o meu olho quer me fazer pecar. Eu começo a falar e dizer assim: Espírito Santo, ora por mim agora, porque eu não consigo, eu estou com vontade de pecar. Meu Deus, o pastor com vontade de pecar. O pastor não é ET, o pastor também tem vontade de pecar. Mas o pastor sabe usar as ferramentas espirituais e diz: ó, Espírito Santo, eu empresto a minha boca para você. Agora comece a orar por mim, porque eu não sei orar, eu não sei, interceda por mim. E eu começo, às vezes no carro, às vezes aonde eu estou, às vezes eu tenho vontade de pular numa pessoa, de brigar com ela, e eu começo a orar, labassoro de canta, labacê de canta. Aí eu lembro da palavra, ela diz: irai-vos, mas não pequeis. Chora labassoro de canta, labacê de canta, labassoi. Tem pessoas aqui essa noite que está teimando a Deus, com Deus há muito tempo, e Deus está dizendo para você: ei, não é do teu jeito, não é da tua maneira, não é como você acha que você pensa, não é como o pastor pensa. Jesus, não é como as pessoas pensam, não é como o ser humano pensa, é o que está escrito na palavra. Certa vez, a palavra de Deus diz que Pedro e Paulo brigaram. Pedro, por mais que era apóstolo de Cristo, ele também era falho, e ele começava a chegar perto dos judeus e dizer: não, nós temos que ser como os judeus. Chegar perto dos gentios e dizer: ó, não, nós temos que ser como os gentios. E o apóstolo Paulo falou para ele: que besteira é essa, Pedro?
O que você está fazendo? Você está querendo agradar os homens e está fugindo da virtude que o nosso Jesus ensinou. E você andava com Jesus, cara. Aonde está o seu coração? O evangelho não é difícil se nós entregar o nosso fardo para Ele. Por isso essa noite eu não quero te emocionar com uma palavra, eu não quero que você tenha lágrimas de crocodilo, mas eu quero que você seja sincero aí onde você está. Se você quer continuar ter uma vida mentindo para você mesmo, minta para você mesmo, e como eu falei antes, vá pecar gostoso, pare de se enganar. Mas agora, se de fato você quer que Deus transforme a sua vida, só que vai ter que ser do jeito dele. Ele vai começar a mostrar coisas que você tem que tirar da tua vida. Ele vai começar a mudar a geografia ao redor da sua casa, da sua família, e principalmente dentro de você. Se você quer ser sincero com você mesmo e com Ele, vem aqui na frente, dobre os seus joelhos. Como eu falei, eu não vou insistir, porque eu não estou aqui para fazer um culto motivacional. Você sabe o que a palavra te fala, e muitos de nós estamos ouvindo o que Deus fala, mas não fazemos. Estamos achando desculpas. Estamos dizendo, mas é culpa de fulano de tal, é culpa de não sei das quantas. Ei, essa pessoa não entregou a vida por você. Quem entregou a vida por você é aquele que está te esperando de braços abertos. Eu confesso que às vezes o espírito milita contra a carne, e nós temos vontade de desistir. Eu só esse ano acho que eu tive umas 5 vontades de desistir. Só que quando eu começo a olhar para dentro de mim, eu vejo que nessas vezes que vem vontade de desistir, eu vejo que eu deixei de fazer o que Ele pediu. Às vezes eu diminuí o meu tempo de oração. Às vezes eu comecei a me alimentar mais da carne do que das coisas espirituais. Ou às vezes nós se afastamos de tudo que Ele tem. Aí a gente começa a achar culpados. Mas o único que não é o vilão da história é aquele que morreu na cruz. O resto de nós somos todos vilões. Nós somos vilões. Nós estamos numa geração em que mais de 70% dos homens são viciados em pornografia e não tem coragem de confessar para sua esposa. Nós estamos numa geração que nós roubamos o tempo dos nossos empregadores e convivemos com isso. Nós estamos em uma geração que a gente acha tempo para tudo, menos para ir para o lugar secreto e falar com Ele.
Nós somos a geração que não quer dar o braço a torcer. Nós somos a geração que mais feliz está indo para o inferno. O desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me todos os dias. Você tem coragem de entregar e falar: ó Senhor, esse sou eu, mentiroso. Eu sou orgulhoso. Eu só penso no meu próprio nariz. Senhor, esse sou eu, Senhor. Mas eu sei que a tua palavra diz que o Senhor transformaria os corações duros de pedra em corações voltados para ti. Essa é a promessa, essa é a palavra. Ele pode transformar os nossos corações. Oh, meu querido, eu não quero que você ouça essas palavras como peso de julgamento, mas eu quero dizer para você: eu sei o que você está passando. Eu sou o maior pecador que eu conheço. Eu sempre digo isso nesse altar. Mas a diferença é aonde está o coração sincero. Se a salvação tivesse em um último copo de água no deserto, o que você faria para conquistar isso? O que você está disposto a perder para ganhar o reino dos céus? E me restaurar. Mateus, você está sendo muito radical. Não, eu não estou sendo, meu querido. Radical é o pecado, porque o preço do pecado é a morte. Todos os dias seu bom perfume Provar e ver o quanto o Senhor é bom. Porque mesmo a gente arrumando desculpas e culpado, Ele tem sido fiel conosco. Olha o cuidado dele para conosco. Se Ele estivesse na sua frente agora, o que você faria? O que você diria para uma pessoa que você não pode esconder nada?
ser como teu filho. Quero ser teu amigo. Então abraça-me, Pai. Quantas vezes eu chorei cantando essa canção. Que essa seja a canção dessa noite dos nossos corações. Eu não quero te trazer emoção, Quero ser como criança, mas eu quero que você entenda o poder da simplicidade te amar do coração de uma pelo que criança. és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Quantas vezes Ele te deu promessas e você nem acredita mais? Mas às vezes sou levado. Quantas pessoas você viu receber promessas e elas se cumprir e você fala: Deus, quando vai chegar a minha vez? Torno-me independente. Bom, Ele está dizendo, essas são as condições dele. E deixo Ele não te quer pela metade, Ele não quer só teu braço, só tua mão. Ele não quer só uma unha tua. Ele tem ciúme de você e Ele te quer por inteiro. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Eu não posso viver longe do teu afago, Senhor. Eu não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Se abrace, mas abrace Ele aí agora. Abraça-me. Sinta o toque dele. Abraça-me. O maior egoísta é que fica preso nas suas próprias convicções, enquanto Deus quer te usar para libertar multidões. Com seus braços de amor, eu quero ser como criança e te amar pelo que é. Se Deus falou, é porque tem pessoas no nosso meio que tem que ir lá por pessoas e pedir perdão. Tem pessoas no nosso meio que tem que restituir aquilo que pegou, que não era seu. Em ti, mas às vezes sou levado. Tem pessoas no nosso meio pela vontade que essa de semana vão fazer crescer. loucuras para de fato mostrar um arrependimento genuíno. Mas Mateus, eu não tenho força agora para isso. Ele vai te dar, Ele está te dando E força. deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor. Para onde eu iria, Senhor? Eu não posso viver longe Para onde do eu teu iria, Pai? afago, Senhor. Eu não posso viver longe do teu abraço. Muitas das vezes nós estamos à espera da promessa, da palavra dele se cumprir, e as pessoas ao redor começam a dizer: cadê ele que não chega? Ele não era o teu Deus, ele não era o teu Senhor. Assim como aconteceu com Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias, as suas irmãs recebiam essas palavras dizendo: Jesus não era amigo dele, cadê ele?
com os teus braços. Mas a morte de Lázaro glorificou mais a Jesus do que a vida dele. Hoje Deus está querendo matar o teu orgulho, matar as suas convicções, para que assim Ele possa ressuscitar um novo homem, uma nova mulher. É isso que glorifica Jesus. Nós não podemos ter um caráter novo nosso, nós temos que matar o nosso caráter para ter o caráter de Cristo. O caráter de Cristo. Pela vontade de crescer. Eu não sei você, mas eu prefiro ser o idiota da situação, ser o tongo da situação, que fica ao lado do Pai, do que o que está com a razão junto com o orgulho. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Eu não posso viver longe do teu afago, Senhor. Eu não posso viver. Voltemos à simplicidade do Evangelho. Abraço, não enganemos mais a nós mesmos. Abraça-me, abraça-me. Vem nos abraçar essa noite, Pai. Nós não conseguimos. Abraça-me. Até nós queremos fazer o bem, nós queremos se arrepender, Pai, mas nós não conseguimos. Com os teus braços de amor, abraça-me Esta noite, meu Jesus, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Eu quero que você abrace as pessoas que estão ao seu redor, mas não dê só um abraço simples. Seja Jesus na vida dessa pessoa agora. Se o Espírito Santo mandar você falar algo, fale. Libere palavras que tragam vida para essa pessoa. Quero ser como criança. Jesus, Ele está vivo aqui na terra e Ele está em você e Ele quer agir através de você. Voltar à inocência e acreditar em Ti, mas às vezes sou levado pela vontade de Abrace o máximo de pessoas que você puder e preste o seu abraço para Jesus. Aquilo que você gostaria de ouvir, fale. Ah, Mateus, mas é tão bobo. Não é, não é, não é. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Eu não posso viver longe do teu afago, Senhor. Eu não posso viver longe do teu afago.